Olá, meus amigos do Brasil, em especial o Fernando Costa, a quem eu agradeço este honroso convite para participar no Condetram. Eu tenho feito este tipo de intervenções ultimamente e é mais uma vez que me encontro aqui brincando com estes temas que sempre foram do meu interesse. Daí que vamos começar então o tema da minha palestra, que se chama Psiquiatria, melhor, como abordar, como estar, psicopatologia do idoso. Vou então compartilhar a tela mostrando o meu PowerPoint sobre aquilo que vos tenho a dizer. E aqui está o meu PowerPoint, que vou pôr em grande para que todos possam visualizar melhor e vou aumentar um pouquinho então também o meu quadro vigente. Então, o tema é este, conforme vem aqui assim. O idoso com patologias psiquiátricas. Na verdade, Barreto, em 1988, já teria dito que o mais importante para um idoso é ter alguém, é essencial que ele possa confiar em alguém. Vamos começar, então, exatamente por causa disso, com o cuidador informal. O cuidador informal tem realmente uma importância fantástica. Fantástica. Quando se pensa que ele é aquele que estimula e vigia o cumprimento da terapêutica, é o primeiro que detecta comportamentos de início demencial, motiva o paciente para uma consulta, e é tão importante no idoso ter essa motivação, dá sentido à vida após uma perda afetiva e, sobretudo, frequentemente evita o suicídio. Além disso, claro que é um suporte nas atividades instrumentais da vida diária, sobretudo quando esse idoso ainda faz qualquer coisa. Assistir nas dificuldades do autocuidado, posicionar, alimentar e apoia emocionalmente o doente, sobretudo pela companhia, pela conversa que faz. E, claro que existem, sobretudo, pressões resultantes do cuidar, muitas vezes outros membros da família que tentam também fazer a sua parte e que criam conflitos nessa ajuda. Depois, outro paciente que também necessita de um apoio especial é aquele que tem um cônjuge que ainda é casado. E esse cônjuge, temos de ter atenção a ele. Porque são esposas, sobretudo mulheres, e até homens, quando cuidam da sua esposa, sofrem mais de uma patologia afetiva. Isto está estudado e está demonstrado, porque não é apenas reativa. E, nesse caso, passa a haver um risco aumentado para o divórcio, para um síndrome depressivo ou até mesmo para a separação. E, claro, curiosamente, ao melhorar o estado de um, o outro fica, na verdade, pior. É curioso. É como se sentisse que perdeu a sua utilidade, a capacidade de ser útil. E pode piorar com reações depressivas. Além disso, devemos ter em atenção que, sendo também idoso, necessita de um cuidado especial e neste caso, eu diria, dar-lhe uma folha com um horário, tipo horário escolar, com indicações, com letra legível, mostrar-se disponível para perguntas, ou até no momento, ou depois, telefonicamente. Em Portugal, isso é habitual. Quando se trata de um paciente privado, dar o número de celular, como aí se diz, para que a pessoa faça uma pequena consulta breve, no máximo de 5 minutos. E mostrar-se, sobretudo, compreensivo quando o cuidador informal, quase sempre o cônjuge, se queixa de uma coisa ou outra, de uma desatenção, de uma falta de memória, de uma dificuldade de audição, aceitar as queixas desse cuidador. E aí voltamos de novo àquilo com que eu iniciei o meu PowerPoint, o confidente. Ele próprio, esse cuidador informal, necessita de ter o seu próprio confidente. Mas aí, curiosamente, o médico não deve, digamos, partilhar confidências que ouviu, só se houver risco de vida ou de prejuízo, nesse caso. E que, sobretudo, devemos ensinar a manter a moral elevada do cuidador.
mais do que ensinar como estimular isto ou aquilo. Um amigo meu dizia que devemos ser mais que estimulados, devemos ser narcisados. Passamos então para uma categoria de pacientes, sobretudo idosos, onde, como eu costumo dizer, saber de gerontopsiquiatria é saber de depressão. E a seguir, de depressão. E a seguir, de depressão. O idoso deprimido é realmente aquele paciente que mais nos procura, é, digamos, a patologia mais frequente que temos em psiquiatria, é a depressão. E só depois, mais tarde, vêm as demências. Então, uma maneira simpática de estarmos com eles e de mostrarmos a nossa compreensão, adesão em um estado de espírito, mas sem nos deixarmos envolver, mas mostrando a nossa compreensão, por exemplo, frases do género destas que eu codifiquei e que já estão na minha cabeça muito naturalmente. Eu sei que não é fácil suportar o seu sofrimento. Admiro a sua coragem. Conte comigo. Vamos, de certo, ultrapassar esta fase. É com muita simpatia que o recebo. Tentem memorizar algumas destas frases que eu escolhi ao longo da minha vida clínica. 40 anos de vida clínica, acreditem. E sei o resultado que estas frases que vos vou ensinar a seguir têm no sentido de um acompanhamento, de uma compreensão, de uma aceitação e de sermos considerados o médico, o meu médico. Outras vezes, nós dizemos no sentido de lhe dar confiança, há certos momentos em que sente uma mágoa, uma tristeza, um desinteresse, uma apatia, e quando muitas vezes ele próprio à nossa frente mete a mão no peito, suspira, nós dizemos isso mesmo, damos-lhe um feedback como se fosse em espelho, e ele sente-se compreendido, sente-se aceito, sente que estamos a prestar atenção. E depois, não evitar o choro. Se alguém chorar, dizer-lhe mesmo, não tenha vergonha de chorar, isso mostra bem o seu sofrimento. A pessoa sente-se compreendida. Curiosamente, depois de ouvir esta frase, deixa de chorar. E muitas vezes a pessoa diz, eu não vou curar, não vale a pena. Há um pessimismo tremendo nestas pessoas, sobretudo quando se trata de uma depressão mais profunda, grave. E nós podemos dizer isto. Neste momento está convencido que não se vai curar. Mas nós conhecemos isso. Pensam todos aqueles que têm essa doença. Mas é um sinal desta doença que a situação é passageira, que se vai curar. Se bem eu não sei dizer com segurança quanto e quanto tempo ainda vai durar. E há um assunto quase tabu neste tipo de relação com os idosos que faz parte do quadro clínico. Não só é só perdas. Perdas no sono, perda do interesse na vida, perda de apetite, perda de peso, mas também perda de interesse sexual. E há um certo pudor em falar neste tipo de situação. Nós podemos, então, facilitar esse tipo de entrada no tema, perguntando simplesmente, uma pergunta muito aberta, tem sentido alguma dificuldade na esfera sexual acerca da qual desejo falar comigo? Fica ao critério da pessoa. Se a pessoa, ainda bem que pergunta isso, ainda bem, já me estava a esquecer. Claro, queria falar nisso, mas não tinha coragem. E depois, as pessoas muitas vezes não têm também interesse em falar. Nós podemos estimular esse discurso dizendo só posso compreender os seus sentimentos e ajudá-lo se os puser em palavras. Neste momento tudo lhe parece como se estivesse a ver a vida com óculos muito escuros. É uma metáfora que resulta. É a doença que tomou conta de si e o faz sentir assim. Depois, no meio da conversa, dizem-nos muitas vezes situações que a pessoa guardou para o fim e já não temos tempo. O tempo passou, outros pacientes na sala de espera. Como é que nós acabamos isso? Dando a ideia de que estamos a prestar atenção, de que é importante aquilo que a pessoa nos está a dizer. Então dizemos, aquilo que acaba de me dizer tem grande importância e merece que lhe dediquemos mais tempo. Talvez uma nova entrevista,
uma nova consulta. Lembra-me de começar por aí na próxima vez. Então, dizemos à pessoa que é importante, que agora, enfim, necessitaria mais tempo que não temos disponível e que estamos interessados em começar por aí da próxima vez. E, claro, no final, vamos dizer, para as pessoas que utilizam ainda uma terminologia antiga em que não se falava de depressão, dizem, isto é um esgotamento, é um princípio de um esgotamento. Ou estou esgotado. E nós dizemos que hoje temos então tratamento para os esgotamentos. Tenha confiança, as coisas vão melhorar. Informar a família daquilo que deve ser feito, daquilo que se pode pedir à própria pessoa. Dizemos mesmo, faça aquilo que sente que pode fazer e, sobretudo, de manhã ou calmamente dizer, então vou dar uma ajuda, contamos consigo para estar na sala, vamos ajudá-lo com a ajuda, facilitar, mas não dizer, toca a andar, toca a levantar, está um dia bonito. É o pior que se pode fazer, porque mostra exatamente a discrepância entre aquilo que nós estamos a dizer e a sentir e o que a outra pessoa enferma sente. Com a família, então, o que poderemos dizer à família? Dizer, admira a sua coragem, continua a querer estar connosco, as coisas vão melhorar, tenha confiança. Às vezes a pessoa não quer falar e nós ficamos assim, fica aqui um pouco consigo, só estar ao seu lado. Se apetecer falar, falamos, se não, olha, fico aqui ao seu lado, leio qualquer coisa, pode-me interromper quando quiser, darmos um sinal de que estamos atentos, vejo que hoje está um pouco abatido. Faça só aquilo que é capaz de fazer. E depois reconhecer qualidades que a pessoa teve, daquilo que fez na vida, de inteligência, de trabalho, de precisão, etc. Realçar qualidades que a pessoa teve. Com as suas qualidades, vai de certo voltar a recuperar e a ser a pessoa que era. Então, há algum projeto para o futuro? E depois, a família pode dizer, conte comigo. Vamos de certo ultrapassar esta fase. E nós também podemos dizer esta frase, ensinamos-la à família. Neste momento talvez seja difícil para si dizer alguma coisa na sequência do que disse antes. Eu vejo que é difícil para si levantar-se, mas eu gostaria muito que se levantasse e estivesse connosco. Para si é também com certeza o melhor. E quando a pessoa está a chorar, conforme já falei, não inibir que a pessoa chore. Dizer esta frase, não tenha vergonha de chorar. Isso mostra bem o seu sofrimento. Estamos a concordar que há sofrimento da pessoa. E, portanto, ela pode exprimi-lo. O paciente, mesmo quando está deprimido, busca uma esperança. E esta é a esperança que nós estamos a dar com estas palavras. É quase como se fosse uma vacinação, uma instilação de esperança. Muitas vezes afasta as pessoas do suicídio. Então, vamos tratar do suicídio. A pessoa faz uma tentativa, sobrevive, nós devemos ouvi-la, sempre que ela queira falar sobre isso, sem julgamento, deixar falar livremente. E no final dizer assim, se eu bem compreendi, não quer acabar com a sua vida, quer acabar com a vida atual que estava a levar. É importante esta pequena discrepância, esta lógica na tradução numa frase. É importante, não quer acabar com a sua vida. Por aquilo que eu percebi, por aquilo que eu ouvi, o que quer acabar é com a vida atual que estava a levar. E quero que saiba, estou aqui sempre disponível para si. E depois perguntamos, para avaliar o risco de suicídio, pensa voltar a fazer o mesmo? E a pessoa responde sim ou não. Se sim, ok, temos de manter o cuidado, e se não há a possibilidade da pessoa estar connosco, da pessoa ser vigiada, deve ser internada, naturalmente. Se a pessoa disser que não, tem a capacidade de, sendo sincero, se for sincero no seu não, de dizer uma resposta verdadeira, dando um sentido para a vida, sem qualquer dificuldade. E quando se perde uma pessoa querida,
na vida. Podemos dizer algo que mostra a nossa compreensão por esse estado, por essa maneira de ser, por essa maneira de estar. E aqui poderíamos dizer, pois o preço de ficar, quando se ama, é a depressão. E isso, estar assim triste, essa é a prova do seu amor. Não deixe que então que a depressão destrua esse amor. Não deixe que a depressão destrua esse amor. E claro que mesmo tendo perdido tudo, pode manter a sua dignidade humana. É importante mostrar estes aspectos para a pessoa que perdeu, e até como aquela senhora que se vê ali no slide, trazer uma fotografia é muitas vezes não ter uma exposição de fotografias à volta, sobretudo quando um idoso perde uma pessoa muito mais jovem, muitas vezes um filho. Mas trazer uma fotografiazinha na carteira. Podemos dizer mais ainda, o tipo de prisioneiro que cada um aceita ser é o resultado de uma decisão interior. Você que decide ficar prisioneiro deste estado depressivo. Imagina o sofrimento que teria sentido essa pessoa se tivesse sucedido o contrário, que gostava tanto de si, que a admirava. E o facto de estar vivo, damos sentido a esse facto. Que às vezes a pessoa diz, se eu tivesse ido, se a morte me tivesse levado. Mas nós damos no sentido contrário. Imagino que teria sido o sofrimento se tivesse sucedido o contrário. O facto de estar vivo poupou à pessoa que amou e que ainda ama um grande desgosto. Então, o que vai fazer com essas emoções? É normal o que está a sentir. Viva com elas, não as rejeite, mas fazem parte da vida. E há outras formas de expressar a saudade, como disse, com uma recordação, ter uma fotografia consigo. Isto mostra que traz consigo a pessoa que ama. A família, portanto, neste caso, não deve evitar o luto, mas simplesmente apoiar a pessoa na sua dor, sem estimular a perpetuação daquele. É importante isso. Há um tempo de luto, há um tempo natural em cada cultura, talvez uns meses, mas não perpetuar. E que, se houver alguma manifestação mais forte, nós respeitamos e dizemos tudo aquilo que temos vindo a dizer até aqui, sobre o sentido de outras formas de expressar a saudade. E quanto aos fármacos? Como é que nós vamos lidar com uma pessoa idosa que tem uma polifarmácia sempre à sua frente? No primeiro caso, a pessoa vai-nos falar de alguns efeitos secundários, mais moleza, boca seca, e nós vamos dizer exatamente, possivelmente tem sentido isso. E a pessoa fica com a ideia de que nós conhecemos a medicação que estamos a prescrever. Se calhar tem feito, conforme falámos aqui, a sua medicação. Eles atuam, vão fazer efeito. Mas o êxito final, esse depende também de si. Não espere só que os medicamentos façam. É como se o medicamento fosse o que nos levasse até próximo da paragem do metro ou do bonde ou do autocarro, conforme nós também dizemos, e o resto é seu. Portanto, há aqui um trabalho prévio, mas não depende apenas da medicação. E muitas vezes a pessoa diz, estava aí tão bem, voltou um bocadinho atrás. Nós dizemos que isso é natural para não fazer perder a esperança a essa pessoa. E depois a pessoa, mas fico dependente disto para toda a vida. Não. Não vamos ter de usar sempre estes medicamentos. Isto não é uma prisão, pelo contrário, são uma libertação do sofrimento. É uma dependência temporária.
esta medicação não é definitiva, não é para toda a vida. E até mesmo esse receio de voltar ao estado em que se encontra, ou que se encontrava, é sinal que já estamos no caminho da cura. E como é que nós então lidamos com o paciente idoso? Como é feita essa relação? Deve haver uma disposição para o diálogo, ajudá-lo quando nos visita a levantar-se, a sentar-se, um aperto de mão com calor, ou até um abraço quando já existe alguma relação mais próxima, tanto tempo para que ele se dispa, ou vista, claro, não estar a apressar a situação. E muitas vezes eu próprio, com alguns pacientes, me chamavam quase como se fosse um neto. Imaginem, com esta barba branca, agora não dá, não dá. Muitas vezes até, quando tinha já uma relação de anos, um beijinho numa senhora idosa, ela sentia-se encantada com isso. Quando o paciente idoso já está demenciado, o que se aconselha? É de ir para um lar, se a família não está disponível, é claro, então é como se ficasse ali cada vez a perder mais capacidades, sem estímulo nenhum, frente a uma televisão que o deixa completamente mais anestesiado, passivo, e se realmente a família o trata como um doente inútil ou como se já estivesse morto. Então é preferível, numa pessoa demenciada, ir mesmo para um lar onde tem mais estímulos, tem mais cuidados, se vigia melhor a sua medicação, se não existe tempo, se não existe ninguém disponível. É claro que devemos ouvir a família falar com o seu médico, sentimentos muitas vezes de revolta, não estava à espera que isto me sucedesse, sinto-me presa, há angústia, há sentimentos de culpa, eu se calhar posso fazer mais, mas tenho o meu trabalho, tenho outros deveres e não consigo ter essa disponibilidade. Então, estar capaz de facilitar o diálogo, desculpabilizando, até familiar, pela natureza desses sentimentos que fazem parte da natureza humana quando ela é frustrada. E quando está numa fase terminal, quando algo está a aproximar da finitude, vamos dizer assim, pela qual todos iremos passar, deixar as pessoas viver até morrer. É importante. Dar qualidade à vida que se vai deixando. Temos que acrescentar vida aos anos e não anos à vida. Dar vida aos anos e não dar simplesmente mais anos. Tem que ter qualidade. E, sobretudo, estar atento que conseguir uma morte em paz, em conforto e em dignidade. Muitas vezes, numa situações destas, temos mesmo de recorrer a especialistas em cuidados terminais para facilitar a ida, a passagem em dignidade. Então, mesmo quando se perdeu essa esperança de curar, pode e deve-se manter-se a de tratar, aliviar e de confortar. E nestas situações, muitas vezes somos interrogados sobre essa fase terminal. Não dizer mentiras, pelo menos de modo aberto. Pode omitir-se, mas não mentir. E aí, nada dizer que ele não tenha perguntado. Responder às perguntas indiretas com firmeza, com clareza. E na dúvida sobre aquilo que o nosso paciente quer saber, o médico deve confrontar cada questão com uma nova questão. Se eu entendi bem, quero saber acerca bem de quê. Explique-me bem o que quer saber. Portanto, dar sempre ao doente a iniciativa de saber sobre o seu estado. E, falando com algumas pessoas e em trabalhos que têm sido feitos nesta área, sobretudo Bronnie Ware, escreveu aquilo que ela ouviu dos pacientes em terminais, os principais arrependimentos de que falavam. Eu gostaria de ter tido a coragem, ter tido uma vida onde eu fosse mais eu, onde fosse fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Veja-se,
eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Nós, muitas vezes, por educação, por inibição, por timidez, não dizemos aquilo que sentimos. Mas se eu começar as frases por eu sinto-me levado a mal, eu sinto-me maltratado, não estamos a criticar, estamos a falar de nós. Este modo de mudar a maneira de exprimir o que sentimos, e falar do que sentimos não é um julgamento, estamos a falar de nós. Não se pode dizer que estamos errados. Eu gostaria de ter mantido contactos com os meus amigos. Há um afastamento que depois as pessoas lamentam. Eu gostaria de me ter deixado de ser mais feliz. Portanto, ter, eu diria, estado mais em sintonia com aquilo que seriam os seus critérios pessoais de felicidade. Não quero terminar esta minha palestra sem falar sobre a espiritualidade, que é um tema que começa a vir, eu diria, quase de certeza, quando uma pessoa se aproxima de uma certa idade. Começa a refletir sobre a vida, o sentido da vida, e vem a espiritualidade no sentido de que, se calhar, fazemos parte de um todo, não somos uma peça subsalente, algo ainda está para vir. Começamos a pensar se tudo isto não seria só corpo. Penso que não. Há algo que nos leva a sermos mais e melhor, a dar um sentido à nossa vida. E se pudéssemos falar naquilo que as pessoas começam a orar a Deus espontaneamente, que Deus me leve, que Deus me proteja, que Deus me cure. No fundo, soube-se hoje que orar é uma conversa com Deus, contribuiu para uma maior longevidade e até para um bem-estar. E se quisermos pegar numa definição, digamos, funcional do que é a oração é uma influência remota, psicológica, psíquica, sobre os nossos sistemas biológicos e físicos, que deve ser apoiada e não ridicularizada. A pessoa, portanto, remete para um poder maior, para um pedido a um santo, a um Deus, uma influência que pode existir remotamente, psicologicamente, naturalmente, sobre os nossos sistemas biológicos e físicos. E seria, portanto, uma definição funcional do que é a oração. E vem, muitas vezes, sobretudo os pacientes terminais, que estão, às vezes, em estados confusionais e subconfusionais, falam de um túnel escuro que atravessam, onde aí encontram familiares falecidos, chegam a descrever uma luz branca, uma luz azulada, junto da qual se sentiram muito bem. Este slide mostra já uma descrição, uma pintura de Hieronymus Bosch do século XV, ou possivelmente ela vivenciou, ou alguém lhe contou, e cá está, portanto, aquilo que seria típico nestas vivências de experiência de quase morte, aquele túnel, a luz lá ao fundo, o encontrar familiares. E o que se sabe é que depois deste tipo de vivências, as pessoas sentem-se muito em paz e perdem mesmo o medo de morrer. Não se trata, portanto, de um delírio, chama-se uma experiência de quase morte e, sobretudo, tem efeitos apaziguadores com a vida e, para alguns, é mesmo um indício de uma vida após a vida e que não deve ser ridicularizado. Eu até prefiro esta expressão vida, uma experiência de vida após a vida, em vez de experiência de quase morte. Penso que simplesmente a denominação neste aspecto retira muito desse medo. E no final, o médico e o paciente encontram-se perante situações de fronteira, onde as respostas, já perceberam, não são definitivas. Tentei trazer algumas ideias, sugestões, mas possivelmente irão encontrar outras com a prática clínica, com as pessoas com quem estão, etc. O que é importante é que esta relação seja baseada, sobretudo, na autenticidade. E, em jeito de finalizar, tenho uma reflexão a fazer, sobretudo quando se trata de uma
relação com médico-paciente. Nós, na verdade, curamos pouco, mas aliviamos muito, mas sempre, sempre. Eu diria esperança, esperança, sempre. E, assim, em jeito de terminar esta minha palestra, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e mostrar como é possível estarmos de maneira, eu diria, credível, mostrando o nosso melhor, aprendendo cada vez mais e em cada dia com os nossos pacientes. Então, só me resta a agradecer este tempo que estiveram a ouvir-me e que este congresso decorra com brilhantismo, com toda a boa vontade dos palestrantes e dos organizadores. Um obrigado por terem estado comigo a ouvir-me.